Olá, você está no canal Escatologia Fácil, eu sou o Israel e você é muito bem-vindo neste canal. Aqui nós falamos sobre a verdade e falamos sobre sinais da volta do Senhor Jesus. Por quê? O dom de variedade de línguas. Qual é o propósito de alguém receber um dom em falar uma língua que a maioria das pessoas não entende, não compreende? Qual é a mensagem que está por trás disso? Qual é a informação que está por trás disso? Por que falar em outras línguas é algo tão importante, tão relevante? Porque Deus deu esse dom, para que serve? Fique com a gente, você vai descobrir um pouco mais sobre o dom de variedade de línguas. Nos acompanhe. Pessoal, eu preciso pedir a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante para o canal. É assim que o YouTube vai entender que este canal tem um conteúdo relevante e importante. Se é bacana para você, se tem ajudado você, deixe o seu comentário, deixe o seu like, fique até o final do vídeo e nos acompanhe, porque isso também nos ajuda bastante. Por que o dom de variedade de línguas? Nós já falamos tanto sobre variedade de línguas, falamos bastante sobre esse assunto, pontuamos algumas coisas interessantes, mas agora eu quero perguntar a você por que Deus daria um dom como esse, um dom de falar uma língua que a maioria das pessoas não consegue compreender. Se não houver quem possa interpretar, se não for uma língua, um dialeto conhecido e alguém que esteja presente ali possa traduzir, se não houver alguém que possa ter o dom para traduzir também, esse dom parece ser um pouco desproposital, parece ser um pouco sem sentido. Nós olhamos para a maioria dos dons e a gente vê um propósito neles. O dom de profetizar, por exemplo, o dom de curar, sinais e maravilhas, a gente vê um propósito nisso. Os dons ministeriais, pastor, profeta, evangelista, mestre, a gente vê propósito nisso. Mas para que alguém vai falar variedade de língua? Por que alguém vai ficar falando coisas dentro da igreja que nós simplesmente não entendemos, não conhecemos? E ainda edifica a si mesmo quando não há quem interprete. Por que Deus diria que isso edifica a si mesmo? E mais do que isso, como nós podemos linkar esse assunto com a volta do Senhor Jesus? Nós vamos linkar esse assunto com a volta do Senhor Jesus quando lemos Apocalipse capítulo 17. E nós vamos encontrar a citação onde o Senhor diz exatamente o seguinte. Acompanhe comigo o Apocalipse 17, no versículo de número 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Na sua fronte achava-se um nome escrito, mistério, a Babilônia. Mistério. Aqui refere-se a algo muito importante para a gente pontuar. A meretriz, que vai ter muitas filhas, que são igrejas que estão pecando contra Deus, ela carrega na sua fronte a ideia de mistério. Ela divulga a ideia do mistério. Quero lembrar que a grande meretriz tem centenas de mistérios dentro do seu bojo teológico. E as filhas da meretriz usam o mesmo argumento. Quando não conseguem explicar alguma coisa, então eles dizem mistério. Por que alguém está fazendo isso? Ninguém sabe explicar mistério. Fica parecendo que Deus fica criando coisas para confundir as pessoas, mas na realidade isso é sintoma da igreja de Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia. A igreja que não tem alegria, que não passa alegria, que está cega e que tem quase tudo, mas não dá prazer para a pessoa mais importante, não dá alegria para a pessoa mais importante, que é Deus, e Jesus está do lado de fora da igreja e quer entrar. Isso é característica da igreja que se chama meretriz e que ela carrega na sua testa a ideia de mistério, a sua fronte fala de mistério e tudo que ela não sabe explicar, ela diz que é um mistério. Na ideia de Apocalipse, a ideia de mistério é um mistério que estava oculto e que Deus agora está revelando esse mistério. Ele está trazendo à luz o entendimento do que é mistério. Falar de mistério não é falar como uma religião de mistério que guarda segredos, mas uma religião que revela segredos.
Mas qual seria então o segredo por trás do dom de variedade de línguas? Nós já pontuamos tantas coisas, como eu disse. Agora vale a pena a gente pontuar qual é o propósito desse dom espiritual. Ele está relacionado entre os dons espirituais e eu quero ler com você 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, porque a gente precisa pontuar algumas coisas sobre os dons espirituais para que você entenda este dom também. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então a primeira coisa importante aqui, gente, é que você entenda que há uma diversidade de dons. Nós costumamos dizer que são relacionados mais ou menos 9 dons. E por que nós dizemos mais ou menos 9? Porque alguns dons estão no plural. E se estão no plural é porque eles têm formas diferentes de agir e de atuação. Como, por exemplo, dons de curar, sinais e maravilhas. E agora você vai entender então que há uma diversidade de dons. Há muitos dons espirituais, também há dons de serviço e há dons ministeriais. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 12 há uma relação apenas dos dons espirituais. Olha o que diz o verso de número 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora preste atenção. Há uma diversidade de dons, mas há uma diversidade de operação desses dons. Ou seja, a operacionalidade deles pode divergir, pode ser diferente, pode ser diversa. Isso faz com que o próprio dom já se manifeste de maneira diferenciada em cada pessoa. Mas não fica aí. O texto continua dizendo no verso de número 7, a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Então, olha, há uma diversidade na operação e há uma diversidade na manifestação. Não só o dom é diferente um do outro, como ele pode ser diferente entre si. Pessoas com o mesmo dom podem operacionalizar esse dom de maneira diferente e manifestar o dom de maneira diferente. Então aqui, levando isso para todos os dons, mas principalmente para a variedade de línguas, nós temos que entender que o dom deve se manifestar de maneira diferente. Não deve ser uma cópia, uma réplica, mas deve ser uma manifestação diferente, uma operação diferente em cada indivíduo para o propósito que o Espírito Santo quer. Mas o que fica sempre na nossa cabeça é por que Deus daria um dom como o dom de variedade de línguas? Alguém falar alguma coisa que não é entendido, que não é compreendido. E geralmente traz muita confusão, não é mesmo, pessoal? Traz muita confusão na mente de muita gente que vai visitar a igreja. O apóstolo Paulo chegou a dizer, se não há quem interprete, então que se cale aquele que fale em variedade de línguas, porque isso gera confusão. As pessoas que estão visitando, que estão chegando, estão conhecendo o Evangelho, ficam confusas, ficam perdidas, não sabem exatamente o que fazer. Por que Deus daria um dom como esse? Qual é o propósito de um dom como esse? Qual é a grandeza de um dom como esse? E agora você vai descobrir como isso é lindo. Está relatado no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo de número 3, a explicação sobre a importância da língua. E entendendo a importância da língua, você vai entender a importância do controle dela. E entendendo a importância do controle dela pelo apóstolo Tiago, você vai compreender a importância de ser controlado pelo Espírito Santo. Então vamos ler comigo a carta de Tiago, no capítulo de número 3. Tiago 3, verso 1 em diante. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Eu preciso fazer uma pausa para que você perceba essa palavra. Aquele que controlar a língua será perfeito. Será perfeito. Olha a palavra de Tiago. Olha que aqui está o segredo do entendimento do dom de variedade de línguas. Quem controla a sua língua, se o homem pudesse controlar a sua língua, ele seria perfeito. Porque
A língua é indomável, é incontrolável. Nenhum homem consegue controlar a sua língua. Então Tiago começa dizendo: não queiram vocês serem mestres, porque vocês vão falar, e ao falar vocês vão deslizar nas palavras e vão cometer o erro de ensinar bobagem. Então serão julgados por isso com muito mais rigor do que aqueles que aprenderam. Agora veja o que diz Tiago a partir do verso 3 em diante. Por exemplo, se colocamos um freio na boca de um cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como a simples fagulha é capaz de incendiar a grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois é o próprio inferno que a acende. E o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Você percebeu aqui agora então? O apóstolo Tiago está nos dando uma lição muito preciosa. Se o homem pudesse controlar sua língua, ele seria perfeito. Mas a língua é incontrolável. Dominamos toda espécie de animais, toda sorte de répteis e animais conseguimos domar, mas a língua ninguém consegue domar. Com ela nós abençoamos e amaldiçoamos, com ela nós louvamos, com ela nós proferimos maldição contra a criatura de Deus. Dela sai o bem e o mal. Se o homem controlasse sua língua, ele seria perfeito. Isso é o que significa ter o dom de variedade de línguas. Quando alguém recebe o dom de variedade de línguas, então o que ele está recebendo é o dom de ser controlado em sua língua pelo Espírito Santo de Deus. E isso é grandioso, é espetacular. Isso torna a pessoa uma pessoa perfeita. Agora preste atenção. O dom de variedade de línguas é um sinal de que o Senhor está controlando a língua do indivíduo. E Tiago disse, aquele que controla a sua língua se torna perfeito. E o Espírito Santo controla a língua de alguém e ele logo se torna perfeito. Mas então agora nós temos que fazer um questionamento. E quem fala em outras línguas, mas não tem sua vida mudada? E quem fala em outras línguas, mas não mudou seus hábitos, continua sendo mentiroso, um pecador, continua sendo uma pessoa inconstante, continua sendo aquele que profere bênção e maldição, e da sua língua ainda sai o amargo e o doce, ainda sai o louvor e a blasfêmia. Isso é um sinal claro de que a língua que ele fala não vem do Espírito Santo e ele não recebeu o dom de variedade de línguas. Então as pessoas ficam aí remendando, imitando variedade de línguas, porque é um dom classificado como dom de expressão. É um dom que as pessoas conseguem expressar, porque falam e sabem ouvir, então elas conseguem replicar aquilo que ouvem. Elas conseguem dizer as mesmas palavras, mesmo que sejam sons que não têm tradução, as pessoas conseguem repetir. Mas olha, as pessoas nunca vão conseguir repetir o controle do Espírito Santo de Deus. As pessoas nunca vão conseguir reproduzir, ser controlado pelo Espírito Santo. Isso as pessoas não conseguem remendar, não conseguem imitar. E está aqui o segredo da variedade de línguas. Deus dá um dom que parece ser sem sentido, mas ele tem grande sentido. Deus está dizendo, eu controlo essa pessoa, eu controlo esse indivíduo. Então, você quer saber se alguém fala em línguas da parte do Senhor ou se ele fala da carne? Olhe para a vida dele. E olhando para a vida dele, você vai saber dizer se ele fala da carne, se ele fala de Deus. Olhando para a vida dele, você vai saber dizer se ele é do Senhor ou se ele é do inimigo, se ele está agindo pela carne ou se ele está agindo pelo Espírito Santo.
porque esse dom é incrível e maravilhoso, espetacular, grandioso, sensacional. Ele está mostrando que a pessoa é controlada pelo Espírito Santo de Deus. A sua vida então deveria ser pautada na decência, na sabedoria, nos atos de decência, nos atos de santidade, no comportamento e nas palavras de santidade. Se a pessoa não é assim, então ele é um carnal, um mentiroso, um cara de pau. E ele está enganando pessoas com sua falácia, remendando algo que ele ouviu, mas que ele mesmo não sabe nem o que significa e nem como praticar. Ele não só não sabe as grandezas de Deus que fala, como não sabe aplicar em sua vida tais grandezas. É isso, e é para isso que o Senhor dá o dom de variedade de línguas, para anunciar as grandezas de Deus a pessoas de outras línguas e de outros dialetos, e para também revelar que aquele indivíduo é controlado pelo Espírito Santo. Eu espero que você tenha aprendido essa lição, uma pequena e simples, mas poderosa lição sobre o dom de variedade de línguas. Se você conhece alguém que fala variedade de línguas, mas não tem uma vida equilibrada, ele é mentiroso. Deus abençoe sua palavra e que você possa pensar seriamente nisso e pensar nisso antes de falar em variedade de línguas como se tivesse o dom. Deus te abençoe. Breve o Senhor virá. Guarde a santidade, guarde a vida de integridade. Fique com Deus.